Boa tarde, pessoal. Bom dia, boa noite, né? Como eu sempre digo. Tudo bem com vocês? Então, eu queria ensinar um assunto para vocês bem prático, bem fácil de se entender. Eu queria facilitar a hidráulica geral, né? Facilitar o entendimento. Então, vamos E lá. pessoal, apenas uma correção rápida, né? Nessa parte aqui eu tinha colocado um símbolo de soma, né? Mas não é uma soma, certo? É uma multiplicação. É claro que vocês já sabem, né? Mas só para refutar, né? Porque às vezes a pessoa acaba errando por conta disso. Não é soma, tá certo? É multiplicação. Então, pessoal, bem resumido aqui explicando para vocês, a engenharia hidráulica, certo? Ela é uma extensão da mecânica dos fluidos, né? Que foi uma matéria anterior que a gente estudou. Então, ela vai usar conhecimentos empíricos, ou seja, experiências, né, vividas, né? E ela vai tentar simplificar premissas, né? Premissas de quê? O que seria premissa? Seria um raciocínio. Ela vai simplificar o raciocínio relacionado à engenharia aplicada à hidráulica. Então, o que é sistemas hidráulicos? Simplesmente ele vai estudar conceitos, né, de como armazenar, transportar e regular água. Simplesmente isso, aplicando o conhecimento da mecânica dos fluidos, né, como também da engenharia, né. Então a dimensão e a forma, né, de um sistema hidráulico depende muito aonde vai se aplicar. Por exemplo, um prédio ele é totalmente menor, né, do que um que é aplicado numa barragem, por exemplo, né. Então a hidráulica fundamental ela é dividida em duas formas, né? Condutos forçados e livres, né? Então, conduto forçado, a pressão é maior que a atmosfera. Logo, ele vai se trabalhar por bombeamento e também por gravidade. Já o livre, ele tem um espaço livre, então ele é igual à atmosfera, certo? Então, por esse fator de ser igual à atmosfera, ele vai trabalhar apenas com gravidade, certo? Então, nós temos também, né, a classificação através do número de Heywood, né? Laminar, transição, turbulento. Então, quando se calcular, né, e der um valor menor que 500, né, será laminar, no caso livre. No conduto forçado já é um pouquinho maior, tem que ser menor que 2000, né? Aí, já na transição, ele vai ser maior que 500, menor que 1000. No forçado, 2000, menor que 2000, maior, e na verdade, menor que 2000 e menor que 4000, né? Já o turbulento, ele vai ser maior que 1000 e maior que 4000, certo? É bem simples, é uma tabela básica de classificação, certo? Já a linha de energia, ou perda de carga, né? A equação de Bernoulli, que também é chamada de linha de energia, é bem simples. O objetivo disso aqui é mostrar como é que vai equilibrar esse sistema aqui, esse sistema hidráulico, né? Igualando, né, as informações, né? E assim, eu vou querer saber a diferença do nível. Qual é a diferença do nível, né? Aí eu vou isolar, né, o H, né? Mas é basicamente isso aí, é tentar entender o equilíbrio, né, do sistema. É basicamente isso. Então, não é o que vai equilibrar o sistema não é a vazão. O que vai equilibrar o sistema é a pressão. O que vai equilibrar o sistema é... Então, repetindo, o que vai equilibrar o sistema não é a vazão. O que vai equilibrar o sistema é a pressão e a perda de carga, né? Por isso que o objetivo é estudar aqui a perda de carga, certo? Então, pessoal, continuando aqui bem simples, bem destrinchado, bem resumido, a perda de carga ela acontece de três maneiras, entendeu? Ela vai acontecer, né, por atrito interno. O que é o atrito interno? É a própria viscosidade do sistema. A própria viscosidade do sistema não, a própria viscosidade, né, do fluido, né? Já o atrito externo, eu poderia dizer que é o atrito superficial, por exemplo, a superfície de onde o fluido está. Então ela vai perdendo carga enquanto vai passando por ele. E a perda de carga local, localizada, por exemplo, uma peça ou algo similar a uma peça pode impedir, né, resistindo o fluido de passar. Então a classificação, né, eu coloquei aqui bem resumido, né? Muito importante dizer que ela perda da resistência ao longo dos condutos, que ela vai acontecer das duas formas, né? Atrito interno e atrito externo. Ou seja,
através do impacto com a superfície e através da própria viscosidade. E a perda localizada é a resistência de alguma peça que está impedindo dele passar. Então, resumindo aqui as fórmulas, é bem simples, né? Então, como nós vemos aqui, ó, ΔH igual a esse valor padrão, né? B, que é 10,64, sobre o C, né? No caso de Hazen-Huygens, né? Já no caso dessa fórmula aqui já é diferente, certo? Mas resumindo aqui, né, para não perdermos tempo, então Hazen-Huygens define dessa fórmula aqui, dessa forma, em que eu vou ter um coeficiente de perda de carga, né? Então eu continuo com L, que é o comprimento, continuo com o diâmetro e continuo com o Q. No caso de Hazen-Huygens, o N ele é 1,85. No caso de Hazen-Huygens, o M é 4,87. É bem simples de entender. A única diferença assim, que a gente vai encontrar também é que desse, o Weisberg, ele pensa da seguinte forma, que o M é 5 e o N é 2. E quando nós estamos falando de perda de carga unitária, veja como é que funciona. A perda de carga unitária, eu tenho ΔH sobre L, né? Então, o que é que eu vou fazer? Aqui no lugar do J, eu vou colocar justamente essas informações, ΔH e L. Ou seja, por isso que você não vai ver o L aqui. Por quê? Porque ele vai puxar o L, ó. Ele vai puxar o L para cá, para debaixo do ΔH. E quando eu puxo o L, aí o Q vem para cá multiplicando, já que ele tem a multiplicação aqui. Ó. Ele vai passar para cá multiplicando. E eu transformo na fórmula de perda de carga unitária. Pronto, é simplesmente isso. Essas são as definições. Posteriormente eu estarei mostrando para vocês, né, a sistemática dos cálculos, né, de outro exercício. E posterior a isso, né, vamos continuar outros exercícios aí, né, dentro desse conceito aqui também, né, de perda de carga unitária e etc, né? Então vamos lá.